Fala galera, e Tales of the Walking Dead chegou ao seu final com muitos problemas, né? E principalmente assim, um grande problema em relação à recepção dos fãs para essa antologia criada aqui. E agora, galera, eu já fiz um vídeo aqui, ó, separado sobre 10 potenciais ali, sugestões de histórias para caso a gente tenha uma segunda temporada de Tales of the Walking Dead. Por enquanto não tem nada nem confirmado, nem cancelado sobre essa continuidade possível de Tales of the Walking Dead. Só que, galera, o Screen Rant preparou uma lista, tá? Ranqueando, assim, os 6 episódios do pior pro melhor. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo vai ser o quê? Falar sobre essa lista do Screen Rant e depois vou dar a minha lista. Eu quero muito que vocês coloquem nos comentários também o ranking de vocês sobre esses 6 episódios que a gente teve da antologia. Em sexto lugar, o Screen Rant colocou o segundo episódio, que é o da Blair e da Gina, que foi o nosso famoso episódio ali do loop temporal, que foi uma proposta bastante interessante colocada ali, obviamente levando muito pro tom de comédia, por mais que isso vale para todos os episódios que a gente teve em Tales. Todos foram episódios de relação de personagens, tá? Todos. E algo que a gente já conhece, vindo da série principal, que The Walking Dead sabe fazer isso muito bem. Ele sabe trabalhar personagens, ele sabe trabalhar sim as relações entre personagens, e ele consegue muito bem criar a trama em volta disso. O que ele não conseguiu muito fazer, e isso vale também para esse segundo episódio, assim como vale para todos, foi realmente conseguir brincar com o gênero. Por mais que o episódio brinque com o loop temporal, ele não consegue ter uma liberdade tal. Mas ele brinca aqui, coloca a sexta colocação, o episódio número 2 da Blair e da Gina. Em quinto lugar, o Screen Rant colocou o sexto episódio, que é o Ladonna, que é aquele episódio ali que brincou muito com o aspecto do terror, por mais que ele não chegou, assim, ó, nem um pouco aos pés do episódio que a gente teve lá do Retorno da Connie, mas foi um episódio que conseguiu sim brincar um pouco com o gênero, e no Screen Rant ele ganha a quinta posição. A quarta posição eles colocaram justamente o episódio número 4, que é a do Dr. Everett junto com a Amy, que foi aquele episódio que a gente teve com a timeline sendo colocada lá para frente já em relação ao estudo, né, do perímetro ali onde estão os zumbis, algumas coisas relacionadas também à natureza, os aspectos que tem tanto dos zumbis quanto dos outros animais ali numa nova cadeia alimentar colocada. E por isso que eles colocam na quarta posição esse quarto episódio. Em terceiro lugar, eles colocaram um episódio que abriu Tales, que foi da Eve e do Joe com a Olivia Munn e com o Terry Crews, tá? Esse episódio para mim, ele é o mais até assim, ó, complicado por causa da expectativa criada. E ele não era o episódio para... Isso é uma coisa importante pra gente lembrar, né? Ele não era o episódio escolhido para abrir Tales. Ele foi mexido na ordem, foi colocado como o episódio para abrir Tales. Inclusive, ele é o episódio que teve a maior audiência na TV americana. E depois essa audiência foi decaindo e decaindo até chegar lá no sexto episódio, assim, que ele não teve nem a metade de audiência do que teve esse primeiro episódio aqui. E, cara, ele teve um grande problema, assim, na maneira como, para mim, ele foi desenvolvido justamente por brincar muito com esse road trip e não ser um episódio empolgante para abrir realmente essa antologia chamada Tales of the Walking Dead. A próxima posição, o segundo lugar aqui, pro Screen Rant ficou o quinto episódio, que é o Devon, que foi o episódio, inclusive, que a gente teve lá o easter egg em relação à carta, para aquela lembrança que teve a carta naquele momento lá, onde ficou, né, o personagem do Rito, no momento que ele desaparece lá, encontrado pela Tara. Mas é um episódio que brincou muito com uma história no ar de como acontecer, mas também, assim como esse episódio, ele brinca um pouco com o gênero, mas ele não aprofunda em nenhum momento. Ele é mais um episódio ali de relações de personagens e ele ganhou em segundo lugar aqui do Screen Rant. E o primeiro lugar, tanto, né, pro Screen Rant, e já adianto que para mim, e já adianto que uma galera, é o terceiro episódio, o episódio intitulado Dee, que é mais uma pílula ali na história da Dee até ela se tornar a Alpha. Cara, a gente teve aquele encontro simplesmente dela no final com os sussurradores, com a líder chamada Hera. Teve mais uma parcela lá em relação à mini Lydia. Teve mais uma parcela de uma potencial vilã criada pela própria Dee, que é o personagem da Brooke ali, que tava com aquele todo o comando, né, daquela comunidade colocada lá no barco. E pro Screen Rant ele ganhou a primeira posição. E a minha lista, galera, é a seguinte, ó. Em sexto lugar para mim ficou justamente o episódio do Ladonna, ficou o sexto episódio, tá? Quinto lugar, eu coloquei o segundo episódio, que é o da Blair e da Gina, que é o episódio do loop temporal. Porque por mais que eles conseguiram sim brincar com o gênero, eu tenho muitas ressalvas na maneira como aquele tom do humor negro realmente funcionar
da maneira como eles gostariam que funcionasse pro episódio. Para mim, ele não funciona, tá? Ele tem momentos que funciona assim, mas tem momentos que ele é muito mais a relação de personagem do que realmente utilizando esse humor negro para contar essa história. Em quarto lugar, para mim, eu coloquei o episódio número 5, que é o Devon, justamente pelo basicamente o mesmo motivo em relação a Uma História no Ar. Eles brincam com o gênero, eles colocam ali elementos realmente que são elementos para contar uma história dos... A gente pode falar, cara, filme, mas eu vou falar tipo de história no ar ali, mas também que ele não consegue empolgar dentro da história que ele está contando. Terceiro lugar, para mim, abrindo o pódio, tá? Eu coloco o primeiro episódio. Por mais que ele tenha, assim, frustrado muito a minha expectativa, cara, a presença dos dois atores ali, do Terry Crews e da Olivia Munn, faz muito esse episódio ter vida. Por mais que ele não empolgue, ele tem vida sim. E é muito responsabilidade da interpretação do Terry Crews junto com a Olivia Munn. Em segundo lugar, para mim, eu coloquei o quarto episódio, que é da Amy e do Dr. Everett, por trazer alguns elementos para, né, essa imaginação, essas teorias em relação ao futuro de tudo que está acontecendo no mundo da Walking Dead, que são legais, assim, são ideias bem pontuais, ideias interessantes para a gente ter nesse futuro. Obviamente que tem muitas coisas no episódio que eles sugerem e em nenhum momento eles aprofundam, que eu gostaria muito que tivesse aprofundado, muito, principalmente assim, pô, grupo de pesquisa do Dr. Everett, eu gostaria muito de saber o que esse grupo e quantas pessoas eram nesse grupo antes dele, por exemplo, se desassociar do grupo, assim. Eu gostaria muito de saber que pesquisa realmente era essa, porque a parte do Dr. Everett, teoricamente, a gente entendeu ali no decorrer do episódio, mas poderia ter tido muito, mas muito mais. Em primeiro lugar, para mim, não é nenhuma surpresa, eu já adiantei, cara, é o terceiro episódio, episódio da Dee, e tem um fator principal, assim, por que esse episódio funciona para mim e funciona para uma galera, né, em relação aos outros 5 episódios. Ele é um episódio comandado por uma personagem que a gente tem um gosto já. Além de ter o conhecimento prévio por causa da série principal, a gente gosta da personagem, porque ela, para mim, é a maior vilã desse universo The Walking Dead, interpretada por uma baita de uma atriz, então a gente vê mais uma pílula dessa construção dela, até o momento que ela vai ser uma potencial líder de sussurradores, é algo que me interessou muito, é algo que eu gostaria de ver numa sequência, numa segunda temporada de Tales, pô, daquele momento que a gente encerra o episódio do encontro de sussurradores para Dee e para Lydia, como é que seria até realmente a Dee se tornar a Alpha? Como que seria o relacionamento dela com a Era? Isso tudo também provocado lá pelos showrunners, que algo que, assim, cara, me torna esse episódio realmente um episódio completamente diferente em relação aos outros que a gente teve aqui de Tales. Ele é, sim, cara, pra mim o melhor episódio dentro desse ranking aqui, de toda essa antologia chamada Tales of the Walking Dead. Galera, tá chegando a hora, domingo a gente volta com as nossas lives, eu e o Henrique do Depois do Fim do Mundo, junto com vocês, para daí assim, ó, esquentar o hype, porque a gente vai estar uma semana da estreia dessa última parte de The Walking Dead, e também já adiantando que domingo, galera, eu vou assistir o Talking Dead já ao vivo também, trazendo tudo que tiver de informação e abrir também assim mais um vídeo, mais talvez uma live ali pra gente ir conversando abertamente sobre tudo que for acontecendo dentro do Talking Dead, desse grande retorno, desse grande preview que a gente vai ter dessa última parte da nossa série principal. Certo, galera? Então não esqueçam assim, ó, de curtir o vídeo, assinar o canal, para além de dar essa mega ajuda aqui pro canal, também não perder absolutamente nada. Galera, tá chegando a hora finalmente da gente poder ver essa última parte de The Walking Dead. Take 04, viva o sonho aqui.